Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você ouvinte aí da Rádio RCI, você que nos acompanha nas redes sociais. Hoje o programa Entre Livros vai entrevistar a autora Malu Balona. Ela já esteve conosco para falar dos dois livros dela, Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação, e ela também falou sobre o livro Cris Espera por Ti. E hoje a gente vai estar falando sobre essa obra Nossa Evolução, também do Valdo Vieira, né? O Cris Espera por Ti também era dele. Valdo Vieira é o propositor da Ciência e Conscienciologia, tem aí 50 obras publicadas, né, conscienciológicas e psicografadas, mas, enfim, é um autor veterano e essa obra, Nossa Evolução, ela tem uma característica bem diferenciada. E aí a gente vai começar, então, primeiramente dando as boas-vindas à nossa autora, né, Malu? Seja bem-vinda ao nosso programa mais Graças, uma vez Rose. conosco. Muito bom. Eu que agradeço o convite, ainda mais para falar dessa obra que foi tão esperada na sua época, né, Rose? Porque era muito cobrado do professor Valdo um livro que fosse Isso. assim, introdutório, que as pessoas tivessem uma visão geral do que seria a ciência, seriam as ciências, projeciologia e conscienciologia na época, né? E ele, então, em 1996, ele lança essa obra Nossa Evolução, de perguntas e respostas. Na verdade, é um grande questionário que muitos de nós nos fizemos durante muito tempo, e alguns dos nossos ouvintes e telespectadores também a partir do Face e do Instagram que vão poder nos acompanhar. Essas pessoas também devem se fazer as mesmas perguntas, e o professor responde ali com muita clareza. Então, vocês devem estar reconhecendo essa voz, que já esteve também aqui na RCI, né, Malu, com o programa Isso. dela. Sim, tivemos aí 2 anos e meio na RCI, logo da inauguração, que foi em julho de 2017, e nós estivemos aí já fazendo o programa, que era a nossa revista eletrônica, Foz do Iguaçu, hoje. Então, continua o Foz do Iguaçu hoje, e a professora Rose é que manteve todos esses anos esse trabalho de difusão das obras de conscienciologia para o grande público. Malu, então vamos falar um pouquinho dessa obra, você já fez aí essa abordagem inicial, que é justamente esse caráter, primeiramente, né, de ele, não vou dizer popularizar, mas ele deixar acessível informações, né, da Conscienciologia para um público que está iniciando os estudos, né, que está ainda com aqueles dilemas existenciais, né? E que essa obra ela tem esse cunho. E aí ela é, vamos dizer assim, inovadora, né? Porque ela traz justamente essas perguntas, né? As perguntas que a gente se faz e que as pessoas se fazem, e ele vai respondendo essas perguntas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, né, da construção dessa obra, esse estilo novo que ele criou, né? Inovou dentro das obras que ele já vinha publicando e ele vem com um estilo totalmente diferente, né? É fato, porque ele já inicia aqui no primeiro capítulo, ele já pergunta: quem é você? Isso. Já é impactante, porque a pessoa falou: mas eu sou fulano de tal, meu CPF é esse aqui, eu moro em tal lugar, mas ele não perguntou isso. Ele estava querendo dizer se você sabe o que que aconteceu com você antes de você nascer, o que que você acha que vai acontecer com você depois da morte biológica? Então, ele já segue aqui já a sequência desse índice, ele já é inteiramente, vamos dizer, instigante, porque ele já fala antes do corpo humano, a desativação do corpo energético. A pessoa vai se dizer, mas corpo energético, o que que vem a ser isso? Eu tenho um corpo energético também. Ele fala, a procedência da pessoa não é daqui. A gente vem de outra dimensão. Então, aborda essa questão, fala da desativação do corpo na morte biológica, explicando o que que acontece, e fala dessa nossa procedência extrafísica. E aquelas perguntas básicas da filosofia, né? De onde eu vim, o que que vai acontecer comigo, para onde eu vou, então o que que eu estou fazendo nessa vida, qual o sentido da vida?
Então, ele começa a explicar o renascimento humano, a questão da infância. Na infância, nós temos muitas ideias originais que elas não são de coisas aprendidas aqui, após o nascimento. Vêm de lembranças que nós temos de outros momentos, às vezes de vidas anteriores e às vezes do período que você teve lúcido antes de nascer, de renascer. Então, isso é bem interessante que ele vai falar aqui das nossas ideias inatas que nós trazemos quando criança. Às vezes, quando nascemos, temos alguns fenômenos parapsíquicos que não sabemos explicar, vimos parentes já falecidos, enfim, sentimos as energias do grupo, da família, da mãe, do pai. Fala da adolescência, da maturidade, e que a gente não está aqui a passeio. E muitos têm aquela síndrome de missão, né, Rose? Ah, eu sei que eu vim fazer alguma coisa nessa vida, mas fica rodando, 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 e no final da vida não acha o que veio fazer, porque não era casar somente, ter filhos, trabalhar, ter uma profissão, ganhar a vida e depois envelhecer, geralmente adoecer e dessomar, que é a desativação do corpo, do soma. Então não pode ser só isso. Ele vem falar da nossa programação de vida, da programação existencial, que é única para cada pessoa. Por isso que a gente nasce com essa sensação de que veio aqui fazer alguma coisa específica, que ela é fundamentada naquilo que você tem habilidade, que você sabe fazer bem, e não é simplesmente um teste vocacional, é muito mais do que isso. Então, o que eu vejo de interessante nessa obra é essa organização que ele deu, as explicações, porque ele fala o preparo da próxima vida. Quer dizer que a gente tem uma próxima vida? Será que a gente prepara essa vida? Ele vai fazendo. E o retorno ao ambiente que nos é natural, que é o ambiente extrafísico. Muitos, inclusive, nascem com saudade desse ambiente, né, Rose? Nasce com saudade desse ambiente. O professor aqui, nas explicações que ele dá, nas respostas, ele fala até de um dos temas, que é uma teoria original que eu apresentei, Síndrome do Estrangeiro. Ele fala disso. Você sofre de uma melancolia difusa, uma coisa que você não sabe explicar, vai chegando um período da vida e você fica insatisfeito com tudo que fez, fala, puxa, mas eu tive uma carreira brilhante, uma família ótima, eu tenho saúde, está tudo bem comigo, por que essa melancolia difusa que eu tenho? Ele então explica a razão dessa melancolia e fala dos nossos laços evolutivos de várias vidas e fala, enfim, da evolução da consciência. Então, esse livro, Nossa Evolução, inclui todos nós, porque todos nós seres humanos passamos por essas fases da vida. E ele dá respostas muito satisfatórias para esse tipo de pergunta, de angústia, muitas vezes existencial, que a pessoa apresenta, né, Rose? Mala, agora a gente considerando que nós temos muitos ouvintes que não estão ambientados, né, com esses conceitos, mas ao mesmo tempo a gente também já trouxe aqui obras bastante complexas, né? Então assim tem muita gente que já conhece um pouco desse conteúdo de tanto que a gente fala aqui, né, Claro. toda semana trazendo um tema diferente, né? Mas eu queria que a gente assim tentasse responder um pouquinho das perguntas dele. O que que Eu você acho acha? uma ideia boa, porque o nosso ouvinte, e quem também nos assiste aí pelo Face, se faz as mesmas perguntas, você vai ver que são coisas naturais da vida. Todos nós queremos saber alguma coisa. E, principalmente, para iniciar, né, Rose, o que é a conscienciologia, por que que ela surgiu, qual foi a necessidade de se criar uma ciência para estudar a consciência? Porque não havia na ciência convencional, você encontra a psicologia, você tem a psiquiatria, que estuda o comportamento, mas principalmente as patologias, mas você não encontra uma resposta geral, que não laica, quer dizer, que não tenha nada a ver com religião, nada disso, que qualquer religião explica o mundo à sua moda, né? Os Isso. indígenas lá do Xingu sabem explicar o mundo. Se você pegar lá os hindus, eles vão explicar. Todos eles têm uma explicação muito própria. Mas aqui não se trata de religião, se trata de ciência. E na ciência é muito mais difícil você responder determinadas perguntas. Não só porque a gente precisa apresentar uma teoria lógica, organizada, racional, como a pessoa
que é uma experiência, uma comprovação, porque como é que aquilo acontece? E a comprovação da conscienciologia, ela está dentro de você, que está aí nos ouvindo. Ela não está nos laboratórios, nem nos livros, nem em lugar algum que você olhar. Ela vai estar dentro de você. Isso é o que é o mais interessante na conscienciologia. Então, a gente pode falar um pouco disso, né, Rose? O que que essa ciência surgiu, não é? Qual foi a Uhum. necessidade de se criar uma ciência para estudar você, eu, a Rose e todos nós que estamos aqui nesse planeta? Porque não existe ainda uma ciência organizada, salvo a Conscienciologia, que já tem aí suas longas 4 décadas de experiência pública, inclusive apresentação à comunidade científica, mas é uma ciência jovem, então muita gente não conhece. E quem tem realmente mais dúvida é justamente o jovem. O jovem é que tem muita dúvida e precisava de uma ciência jovem que explicasse esse tipo de condição que é antiga, mas não havia ainda sido objeto de estudo da ciência. Então, a conscienciologia é a ciência que estuda você. Você que tem vários corpos, não tem um corpo só. Você tem um corpo emocional, você tem um corpo intelectual ou mental, você tem um corpo energético, que é o corpo da vitalidade, que deixa a gente agir aqui nessa vida, ter saúde. Então, os corpos, as experiências, as existências, que não são também uma só. Ninguém numa vida só aprende o que você sabe. Você sabe disso, porque vocês às vezes têm um talento que nenhuma pessoa da família jamais teve, ninguém estudou aquela área e você já renasce como se fosse um expert naquela área. Pode ser a literatura, pode ser a música, pode ser o jornalismo, pode ser alguma outra área e que você diga, eu não, eu conheço essa área. E é por isso que muita gente repete o que já sabe. Nasce sabendo e repete o que já sabe. E isso torna a vida muito enjoada e sem graça. Porque a gente aqui, sabendo fazer uma coisa de pés nas costas, que graça tem a vida? Ah, isso aqui eu tiro de letra. Nós precisamos de desafios. É justamente o que a gente precisa, mais é desafio. O desafio constrói uma personalidade com autoestima, vamos dizer, motivação para a vida. A pessoa que está cansada de fazer o que ela já sabe, ela fica desanimada, desmotivada, muitas vezes tem depressão, entra numa melancolia, como nós comentamos. Então, a conscienciologia veio para mostrar que você teve vidas e experiências muito diferentes ao longo de milênios por aí afora. E que a gente, estudando essa ciência, ela prioriza justamente a sabedoria íncita que está dentro de você. Você tem um nível de conhecimento que só você tem, que são as suas experiências passadas. E se você conseguir lembrar disso, exteriorizar isso, você vai ser uma pessoa mais completa. E principalmente essa ciência estuda as outras dimensões, não a dimensão física humana apenas. Durante o sono, nós temos uma outra vida, que é a vida da consciência, porque a consciência sai do corpo durante o sono. O cérebro está lá no seu, ele está assim no modo viagem, né? No modo silencioso, ele está lá quieto, mantendo a vida naquele corpo que está em repouso, mas a sua consciência não para, ela vai a outra dimensão. E é justamente esse fenômeno da projeção da consciência que o professor viu que era um grande instrumento para se estudar a consciência, porque é a pessoa vendo a si mesma agindo lúcida numa outra dimensão, usando um veículo diferente desse e voltando para cá. Muita gente fala, eu durmo com um problema e acordo com uma solução. Por quê? Porque a consciência não para durante a noite. O sono é para repousar o corpo que precisa. A consciência não precisa dormir. Ela não é um corpo físico. Ela está livre e, vamos dizer, solta, liberada para poder elaborar as coisas que interessam a ela. E é nesse contexto que isso acontece. Então, a consciência sou eu, você e todas as pessoas próximas, seus parentes, seus amigos, os seus filhos. São todos consciências que já existiam antes de você estar aqui e que têm uma biografia própria quando chegam aqui nessa dimensão. Imagina se não precisava de uma ciência para estudar isso, né, Rose? É verdade. Já estava demorando, né?
Já Não, estava demorando de ter e uma o tanto ciência. de informação que a humanidade já produziu e não se estudou profundamente o principal que somos nós, né? Não com essa dimensão que a Não, Conscienciologia abarca, né? tá? Porque a gente é a tudologia que o Valdo fala, né? É o que já tem da humanidade produzido, somado, né, com um paradigma que extrapola essa condição intrafísica. Então muda tudo, né, Malo? O paradigma consciencial muda a forma até da gente fazer ciência, né? E, Rose, quando você encontra um fenômeno que não, que o paradigma, o modelo que a ciência tem hoje para estudar oferece, ele não abarca aquele fenômeno, você não tem que negar o fenômeno, você tem que aumentar os instrumentos. E foi exatamente isso que o professor Valdo Vieira fez. Ele buscou uma instrumentação, a projeção consciente, e buscou um modelo de referência científico, o paradigma da própria consciência, quer dizer, o paradigma consciencial, o modelo de referência da ciência, para poder estudar um fenômeno que extrapolava tudo que é dessa dimensão, tudo que é o elétron, tudo que é a matéria. Então, como a consciência não é material, você não pode estudar com um modelo fisicalista de referência da ciência um fenômeno que é imaterial. A consciência é imaterial. Como é que você vai estudar com uma referência de laboratório, de pesar, de medir? Não funciona. Então, você tem que alargar o modelo de referência. Foi isso que o professor Valdo Vieira fez, felizmente, para nós, e nos últimos 40 anos a gente tem podido estudar a nós mesmos e auxiliar outras pessoas a se estudarem, se conhecerem melhor, seguindo aquela antiga máxima, né? Antiga máxima de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Então, o dia que você sabe mais a seu respeito, você entende melhor os outros. Então, você vive muito melhor. A sua vida é uma sequência de surpresas positivas, de descobrimentos e, vamos dizer, de achados importantes para a sua evolução e para a minha evolução. Muito bem, estamos conversando hoje com a Balona sobre a obra Nossa Evolução, de Valdo Vieira. A gente vai chamar agora os nossos comerciais, mas fique antenado, porque estaremos de volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nossa Evolução é a obra que nós estamos hoje aqui no programa Entre Livros, conversando sobre ela com a autora veterana, Malu Balona. Agora, Malu, o paradigma consciencial é totalmente inovador, né? A gente parei para pensar assim na questão dos fenômenos, né, que você falou. A gente teve a metafísica, a gente teve a parapsicologia, que começou, né, assim, vamos dizer assim, a valorizar e a mostrar, olha, existe fenômeno sim, né? Mas só que uma coisa é o show pelo show e outra coisa é a aplicação disso com o fim da nossa evolução. Né? Isso é você, vamos dizer assim, ter uma autolucidez da sua capacidade de atuar em várias outras dimensões, lucidamente interagir com essas dimensões para assistir as outras consciências, muda tudo, né, Malu? É outra abordagem. É essa grande renovação que ele propôs. E você vê bem, qual foi o erro da parapsicologia? Embora muito bem intencionada, com grandes pesquisadores, né? Foi principalmente J.B. Reiner, que fez aqueles experimentos de a pessoa adivinhar a distância, enfim, aquelas figuras que eram cartões, embora fosse muito ingênuo o tipo de experimento, mas qual foi o erro deles, se a gente pode dizer assim, da parapsicologia, a quem a gente deve muito? Foi que eles, os cientistas, não eram parapsíquicos, eles não promoviam fenômenos. Eles tinham que pegar uma pessoa que tinha o fenômeno e confiar no que ela estava dizendo, ou tentar comprovar o que ela estava dizendo, mas não havia a experiência da parte do próprio cientista. Então, o que aconteceu de muito ruim nesse sentido?
O estudado, que era o parapsíquico, o objeto de estudo, o indivíduo que veio para ser analisado, ele se julgou um grande cientista, porque ele estava sendo avaliado. Então, ele saiu dando aula, fazendo uma porção de bobagens e falando coisas totalmente, vamos dizer, inadmissíveis para o grande público, porque ele não tinha formação científica. Então, qual que foi o grande achado da conscienciologia e da projeciologia? O cientista é parapsíquico, ele faz a experiência ele mesmo. Então, o processo é autocomprobatório. Não precisa de usar terceiros para comprovar nada, porque a pessoa cria a sua própria autoconvicção, e justamente fundamentada pela experiência pessoal. Então, desse modo, isso foi inclusive dito por uma grande pesquisadora americana, ela chama Janet Lee Mitchell. Ela publicou diversos livros sobre fenômenos parapsíquicos, mas principalmente sobre a projeção consciente. Ela disse ao professor Valdo: olha, Valdo, você foi muito inteligente quando você criou uma escola parapsíquica, para que as pessoas estudassem, pudessem se tornar pesquisadoras, quem não era na ciência convencional ou que não era pesquisador, e que a pessoa pudesse se tornar um cientista a partir do próprio parapsiquismo. Ele inverteu tudo. Ele inverteu o que a parapsicologia fez. Então, isso foi muito importante, Rose, inclusive porque, vamos dar como exemplo, por exemplo, o Espiritismo é uma doutrina que nasceu na França e que ela admite os fenômenos parapsíquicos. É muito bacana, mas o principal organizador, compilador do processo não tinha experiências pessoais. Allan Kardec não tinha experiências parapsíquicas. Ele não tinha projeção, ele não tinha clarividência, ele também tinha que confiar no relato de terceiros. E o professor Valdo, embora tenha participado do Espiritismo, notou essa grande incoerência. E ele disse: não, o cientista precisa ser parapsíquico, para ele mesmo comprovar o processo que ele estuda. Então, nisso aí está toda a diferença do paradigma da consciência, o paradigma consciencial que ele propôs. Olha, eu estou propondo um paradigma que inclui as vidas anteriores das pessoas, as existências em outras dimensões, as bioenergias da pessoa. Então, ele já propôs opções muito diferentes. A pessoa tem várias vidas, em várias dimensões. Ela tem a bioenergia e ela sai do corpo para propor e conhecer tudo isso. Então, ela tem todos os instrumentos nela mesma para estudar a projeção consciente. Por isso que ele propôs primeiro a projeciologia, que estuda o fenômeno da projeção consciente. Dentro do fenômeno, o agente do fenômeno é a consciência. Ele propôs a conscienciologia para estudar o agente da experiência. Ele começou pela projeciologia, né? Sim, porque era mais fácil. Era um fenômeno universal. A projeção da consciência é um fenômeno universal. Praticamente todas as civilizações apontam a existência desse fenômeno. E depois, nos últimos, vamos dizer, no último século, nós tivemos, desde o século passado, nós tivemos uma infinidade de experimentos, inclusive científicos, tradicionais, oficiais, etc., que comprovavam a existência da consciência fora do corpo. Hoje, há muito mais indícios da existência da consciência fora do corpo do que dentro do corpo. Então, é muito importante a gente saber disso, porque já procuraram no cérebro, em tudo quanto é lugar, e não encontraram nem um pedacinho de consciência lá dentro. E nos fenômenos parapsíquicos, ela aparece em grande estilo. Então, é preciso que, quando há muitos indícios apontando a existência de um fenômeno, não adianta negar o fenômeno, ele irrompe. Então, é preciso uma ciência para estudar o fenômeno. E aí ele fala sobre isso já no primeiro capítulo, né? Ele fala Direto, ele sobre já abre falando sociologia. da experiência da projeção consciente, a ciência que estuda as projeções da consciência, saídas lúcidas do corpo humano e seus efeitos. Isso inclui projeções de energia, quando você exterioriza suas energias para uma pessoa que está doente, para alguém melhorar, ou quando você fala, vou te mandar umas boas energias para a sua prova do Enem. Você está fazendo exatamente isso. E além dos limites do que a gente tem aqui nessa vida humana. Então, qualquer pessoa pode sair do corpo humano com lucidez, basta querer, com vontade firme, empregando as técnicas necessárias. O que é a técnica? A técnica é o menor caminho entre a teoria e a prática. Quem usa a técnica? A ciência. A ciência faz isso.
Ela percorre o caminho para ela passar. Olha, para você chegar aqui, o ideal é essa técnica. Então, ela encurta o caminho. Ela não é um atalho, mas ela encurta esse caminho até a experiência. E ela estimula você a organizar os seus passos. Isso é uma sistematização. Então, isso só ajuda. Então, muito importante essa questão dele propor um modelo para estudar, o fenômeno que podia ser estudado, e você, como protagonista, sem precisar usar ninguém no seu lugar. Agora, uma coisa também importante é que essa obra, como ela está trazendo essas questões bem básicas mesmo, né, conceituais, é, ela não tem, assim, vamos dizer assim, muito uso de neologismos, né, Não, ela é boa por isso, ela para a introdução ela é é, excelente. é, porque para a construção dessa ciência, o Valdo se utilizou muito, né, da criação de palavras novas, até para poder descaracterizar, vamos dizer assim, o uso daqueles termos que muitas vezes, né, era no âmbito da religião ou era assim, vinham carregadas, né, de informações com valores junto, né? Exato. E aí eu abri uma página aqui onde ele fala, né, sobre a segunda morte, a primeira morte, a segunda morte. E aí é interessante porque ele usa a palavra dessoma, desativação, somática, Desativação do soma. Agora, você viu a questão da... soma. Por que existe o neologismo? Para mudar a energia da palavra. A palavra morte traz uma conotação para a humanidade muito negativa, porque ela sempre foi vista com terror, é a finitude, todos vão chegar lá, então é algo que apavora a maioria das pessoas. Então, no caso de você falar desativação do soma, implica que você é o protagonista da desativação do soma, o soma acaba e você sai dele com liberdade. A ideia é completamente diferente. Então, os neologismos, eles servem para desassediar as palavras e para melhorar o seu entendimento e tirar toda aquela visão terrorífica que às vezes é passada sobre certos fenômenos. E como se o fenômeno fosse algo assim muito especial que só aquela pessoa, aquele guru, aquele mestre, aquele padre ou sei lá quem tem. Não. O fenômeno acontece com a consciência. Você é uma consciência, eu também sou. Logo, nós todos temos a vivência disso. Depende de técnica. E depende da informação, né, Rose? Porque muitas vezes a pessoa vivencia fenômenos que ela não tem noção. E por isso esse livro tão importante. Porque ele ajuda justamente você a explicar o que você mesmo vivencia. E é interessante porque a gente encara a morte, né? A humanidade vem encarando a morte de uma determinada maneira, né? Como essa finitude que você está falando. E as abordagens que o Valdo traz e que é a realidade é muito além de só descartar o corpo físico, porque você chega na dimensão extrafísica e ainda tem processos a serem superados, ainda tem outras dessomas, digamos assim, outros corpos que vão ser descartados, o corpo energético, que é a segunda dessoma que ele chama, né? Tá? Então, quer dizer, é um trilhar, né, evolutivo que a consciência passa, que não é só nascer e renascer, não é isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse período aí que a consciência, ok, vem para cá, viveu uma vida, né, nessa dimensão, passou pela experiência da morte, desativou o corpo físico. E aí, Malo? E aí é que a pessoa que está muito presa ao seu ambiente humano, porque ela não vê outra coisa, presa às coisas que ela gosta, aos hábitos, às pessoas, é aquela possessividade com as pessoas. Então, isso tudo ata a consciência a essa dimensão. Ela passa pela desativação do corpo e não percebe que ela está em outra dimensão. Hoje o cinema já ilustrou isso tantas vezes, né, Rose? Aquele filme Ghost, o outro lá, a Vivência Além da Vida, enfim, há muitos filmes que retratam claramente essa questão da pessoa que não conseguiu desativar o resto das energias que sobraram daquele corpo que ficou, que chama-se energossoma, ou seja, o corpo energético da pessoa.
Então, você vê, a pessoa sai daqui e continua presa ao seu ambiente. Muitos continuam indo ao trabalho, muitos continuam com a sua rotina diária, inclusive perto das pessoas que ama, com toda boa intenção, mas atrapalhando tudo. Porque a pessoa está numa outra dimensão e ela emana aquela tristeza, aquela saudade. Quem está aqui, às vezes, faz a mesma coisa, por ignorância, por apego, ou mesmo por afeto. A pessoa, sem saber, ela evoca constantemente quem se foi. Ah, eu mantenho o quarto dela ou dele, exatamente como ele fazia. Ah, o prato favorito dele eu faço. Quando a gente faz isso para uma pessoa que já está usando outro corpo, ela não tem fome, nem sede. Ela não precisa mais de nada disso. Você vê que nas culturas religiosas, geralmente se leva comida para o cemitério, se faz como se a pessoa. Você vê os antigos egípcios, eles levavam tudo, né? Só faltava levar, levava tudo dele, o que ele possuía, os bens. Muitas vezes, em muitas culturas, os próprios serviçais eram enterrados junto com a pessoa, no túmulo, né? Uma coisa absurda, por quê? Porque ela pensava que em outra vida ela ia precisar daqueles mesmos serviçais. Então, é uma mentalidade ainda muito estreita. E isso acontece nas melhores famílias. Aquele vovô muito querido que se foi e que tem uma netinha preferida, e a netinha começa a adoecer, e ela começa a adoecer, e ela vê o avô, que já se foi, porque ela era sensitiva, a menininha, e isso começa a fazer mal a ela, porque são energias de outra dimensão que estão aqui, e não é o ideal aquele apego naquela condição. Por quê? Porque nós temos professores de evolução que nos esperam em outra dimensão e que nos acompanham na vida, e eles querem justamente que você cresça, que você passe por outra experiência, que você reveja tudo que você sabe e que você prepare uma outra vida, cada vez melhor, porque a gente vai aprimorando a nossa maturidade. Então, como isso não acontece, a pessoa fica ali presa naquele ambiente, cria um ambiente negativo. Outros casos que eu vejo, por exemplo, a pessoa gostava muito do apartamento, da casa que morava, e ela se foi e não se consegue vender a casa nem o apartamento. Por quê? Porque ela afasta todos os compradores, a pessoa. Ela faz isso porque ela se crê viva e ela está viva, mas ela está viva sem corpo. Ela não tem mais o sentido das coisas daqui dessa dimensão. Ela precisa seguir numa outra direção. Então, isso tudo é a ausência da segunda dessoma, desativação somática, que é quando você se liberta dos resquícios da energia que foi daquele corpo que foi deixado para trás. Agora você começa uma outra jornada. Então, o entendimento disso ajuda muito a gente a compreender melhor a desativação do soma e a ver que a evolução não para. E quando a gente se fixa em alguma coisa, a gente atrasa essa evolução, né, Rose? Malu. Agora, em relação à dimensão extrafísica em si, né? A gente pode explorar um pouquinho mais, assim, o que que acontece, né? A pessoa desativou, e aí? Né? Ela faz o quê? Como é que é? Suponhamos que ela tenha já um grupo de amigos ou familiares, o que é muito comum, que já estão em outra dimensão. Então, geralmente, esse comitê de recepção já é o primeiro grupo que ela encontra. Por quê? Porque ela vai, reconhece, então ela se vê, ela fala, mas se você morreu, você está aqui comigo, é sinal de que você está vivo, eu também. E isso ajuda a pessoa a compreender a sua nova situação. Então, isso, e ela estando entre amigos, ela se sente acolhida, segura, e quem faz essa intermediação são justamente esses professores de evolução que eu comentei, os nossos amparadores extrafísicos, ou amparadoras, que às vezes são mulheres, são com a identidade feminina e identidade masculina. E a gente tem esses amigos de longa data que muitas vezes estão no papel de um familiar ou de uma pessoa conhecida, muitas vezes não. São aquele amigo lá de outras existências que a gente não lembrava mais e que a gente encontra. Então, isso tudo cria um clima de acolhida, de acolhimento extrafísico, quando a pessoa está deixando tudo para trás e ela está bem resolvida. E uma questão muito importante, né, Rose? Uma pessoa que viveu uma vida cosmoeticamente, como a gente costuma dizer, uma ética mais avançada, que vai além dessa vida, respeitando os direitos das outras pessoas,
sendo uma pessoa que fez assistência durante a vida, ajudou e auxiliou outras pessoas, ela encontra esse ambiente de acolhimento. Agora, a pessoa que deixa a vida humana numa condição de muitos ressentimentos, muitas mágoas, muitos rancores, essa pessoa encontra mais dificuldade no processo extrafísico, porque ela vai encontrar justamente esses credores. E eles criarão aquela atmosfera de cobrança. Então, por exemplo, o suicida ou a suicida não encerra os seus problemas com o corte da vida humana. Ela provoca uma desativação do soma, vamos dizer, artificial. Ela não esperou o momento certo. Então, essa pessoa encontra os seus problemas no mesmo lugar onde ela estava antes. Então, não é positivo para ela. Por isso que o suicídio é uma certa ignorância da continuidade da vida. Se a pessoa soubesse, é melhor ela resolver as coisas enquanto ela está por aqui. Porque aqui ela tem um corpo, ela tem o WhatsApp, ela tem a passagem de avião, a viagem, o carro, ela vai lá e se entende com a outra pessoa aquilo que for para resolver. E no extrafísico a pessoa fica praticamente incomunicável, porque a maioria das pessoas não tem percepção de outra dimensão. Não são pessoas que dão atenção a essa questão. Então acaba não percebendo. Agora, no ambiente extrafísico, nós nos reunimos por afinidade. Na vida humana, nem sempre. Muitas vezes nós somos reunidos para resolver os problemas e as pendências que nós temos com pessoas. E geralmente não são coisas tão agradáveis. Agora, quando a gente deixa a vida, a gente vai por afinidade, ou seja, aquilo que era o nosso interesse, aquilo que nós praticávamos, o ambiente que a gente tinha, vamos dizer, o modo de pensar, as atitudes, é isso que vai nos unir extrafisicamente. Se a pessoa tem méritos, tem uma ficha, vamos dizer, uma ficha evolutiva boa, que ela não atrapalhou a evolução de ninguém e ainda ajudou a própria, ela vai se dar muito bem no extrafísico. Agora, se ela criou muito problema para a evolução dos outros e a própria também, ela aí vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas sempre há uma possibilidade da pessoa se modificar, aprender, né? E nós aprendemos com a experiência. Então, na dimensão extrafísica, os ambientes são formados por afinidade. Afinidades cosmoéticas, ou seja, uma ética que vai além da vida, ou uma afinidade anticosmoética, aqueles atos que não são positivos, antievolutivos que nós praticamos e que nos unem ou nos atam às pessoas com as quais nós estivemos envolvidos. Muito bem, nós estamos falando sobre a nossa evolução, que é a obra do professor Valdo Vieira, né? A gente está aqui mostrando para vocês que estão acompanhando aí pelas redes sociais. A gente vai agora, mais uma vez, chamar os nossos comerciais, né? Os nossos amigos patrocinadores, mas a gente vai estar de volta em um minutinho, então fique antenado. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Aqui o programa Entre Livros, falando da obra Nossa Evolução. Malu, o professor, a gente estava falando do extrafísico, não é isso? E o professor Valdo, ele traz um conceito que tem relação com o extrafísico, que é a ProEx, a programação existencial. Então, a pessoa ela chega no extrafísico, né, quando ela tem um nível de lucidez, quando ela já tem condições, né, de assumir uma tarefa evolutiva e assistencial na próxima vida. É feita, então, a programação existencial. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim, isso é bem importante, porque a nossa felicidade, como o povão aí conhece, depende muito disso, e a pessoa às vezes nem sabe que tem esse compromisso. Vamos supor que você já adiantou bem o seu lado aí, evolutivo, você já fez muitos esforços em função da sua dedicação, você quer conhecer melhor as questões extrafísicas, você já tem uma ética positiva dentro da visão humana, você compreende mais essa questão multidimensional, e você, então, num ambiente extrafísico, você não vai ficar a ver navios, você vai estudar. E estudar o quê? A sua próxima vida. Então, como é que vai ser a minha próxima vida? Nesse caso, quando muitas pessoas têm esse interesse em comum, elas são reunidas num ambiente que a gente chama de curso intermissivo. Intermissivo porque é entre uma vida e outra.
né? Você está no ambiente extrafísico, vamos supor, está lúcido ou lúcida, e você entende essa realidade ou quer praticar uma ética mais avançada vamos dizer, e você já tem uma noção da assistência aos outros seres, ou seja, quando você ajuda as outras pessoas, você cresce mais. Então, isso começa a fazer, vamos dizer, uma condição dentro de você, um movimento que você quer assistir, você quer ajudar, você quer participar do processo evolutivo da humanidade. Então, você é chamado para esse tipo de curso e você lá vai estudar com aqueles professores que nós chamamos evoluciólogos ou evoluciólogas, os especialistas em evolução, e reunidos por nível de maturidade, cada grupo, nós vamos estudar as matérias que serão mais importantes para nós no desempenho da próxima missão de vida, ou seja, do próximo programa existencial que nós precisamos aplicar para conseguir um nível evolutivo, vamos dizer, um nível evolutivo que está de acordo com a sua condição, não é nada que você não possa fazer. Vamos dizer, é o próximo curso. Você já fez o curso inicial, você está no segundo curso agora, um pouco mais avançado. O seu curso intermissivo te dá as matérias e você chega aqui e já pode aplicar esses conceitos no seu cotidiano. E isso implica em você assistir às outras pessoas, não atrapalhar a evolução das pessoas de nenhuma forma, não ser um obstáculo de nenhum tipo a evolução das outras pessoas. E se você puder passar o esclarecimento que você adquiriu enquanto você estava lá estudando, preparando a sua próxima vida, melhor ainda. Nós chamamos isso de tarefa do esclarecimento. Você chega aqui e já tem uma noção clara de que essa ética universal, essas leis universais, elas incidem sobre todos nós. Então, no erro já vem a punição junto, porque isso faz parte do processo evolutivo. Ninguém está te punindo, é o erro que te pune. Então, você tem a punição do erro. Cada vez que a gente comete um erro grosseiro ou fere, de alguma forma, essa lei universal que é a harmonia pura, você, de alguma forma, já cria um revertério. Você já tem essa, é a lei de causa e efeito, que todo mundo conhece. Então, não existe uma punição de chamado, julgamento, de nada disso. Esquece isso tudo. Isso é alegoria, isso é fantasia, isso é mito, mitologia. A questão é, quem avalia você é você. O erro é que cria a punição para nós. Não existe ninguém punindo ninguém. A questão é toda pessoal, porque quando você já sabe uma coisa que é melhor e não pratica, o erro te compromete. Você fica comprometido. Sabia e não fez. O ignorante tem atenuante? Claro que tem, mas ele também tem o revertério dele da mesma forma. Toda vez que a gente comete um erro, acontece um tipo de impacto energético e isso causa problema na nossa vida. São aqueles acidentes de percurso que a gente não entende, são aqueles pedágios que a gente tem que pagar para poder passar para um outro nível, para poder superar determinada situação. Todo mundo passa por isso. Então, a programação existencial é um conjunto de desafios à altura da sua capacidade. Nada além do que você pode fazer. É no nível de desafio ideal para te manter a autoestima, a motivação, o bem-estar, e você chegar no final da vida e dizer: não, eu tenho uma vida bem vivida, eu não tenho nada para reclamar. Foi tudo certo, eu acertei o que eu pude e estou bem, eu posso sair dessa vida nessa condição. Isso a gente chama de completude energética. Você tem o complexes, que nós chamamos. Então, você tem isso, é quando a pessoa chega no final da vida e ela diz isso: olha, eu não tenho nada para reclamar, está tudo certo, parto tranquilo, vou nessa, vocês também fiquem bem, porque eu estou numa boa. Isso é raro, mas quando a pessoa está na sua programação existencial, ela pode sentir esse bem-estar ao final da vida de ter realizado o programa. Porque quem traçou o programa foi ela mesma. Ela participou e está de acordo com as habilidades. Ninguém vai pedir para você uma coisa impossível. Não tem nada disso, é dentro das habilidades. É só para a pessoa não ter uma vida de repetições e de mesmice, que nós chamamos então de automimese. Coisa pior que tem é você passar 30 anos fazendo a mesma coisa que não gosta. Isso é uma coisa triste. Isso afeta a nossa saúde. Não é bom para ninguém. Então, a programação existencial é um conjunto de experiências
atitudes, ações que elevam a nossa autoestima, sempre no limite do desafio para a gente ter motivação e para chegar no final da vida tendo realizado principalmente a assistência através do esclarecimento para as outras consciências. Quando não der para esclarecer, você doa a sua energia, que já ajuda bastante. Não cura, mas ajuda. Ele traz aqui, né, essas perguntas sobre a tarefa do esclarecimento e a tarefa da consolação. Consolar é fácil, né, Rose? É só passar a mão na cabeça da pessoa. Não, não tem nada, não, você está certo. Não, a vida é assim mesmo, não tem nada disso. Você tem que falar, olha, isso acontece com você por causa disso aqui. Agora, não tem que esperar a pessoa estar mal, estar para baixo, para esclarecer. Você tem que esperar a pessoa estar numa boa, que aí ela vai começar a fazer os mesmos erros que ela fazia antes. Aí você chega e fala, olha, lembra quando você fez assim, o que aconteceu? Então, fica de olho, porque senão vai acontecer de novo. Então, o esclarecimento é o melhor presente que a gente pode oferecer a alguém. É a forma de assistência magna que a gente oferece para as pessoas. Quando a gente sabe o que está falando, né? É É, isso aí. e aí, né, a gente pensando em termos de já voltando, né, renascendo nessa vida com uma programação existencial a cumprir, a gente tem algumas vamos dizer assim, insígnias ou algumas cláusulas, né, que são, vamos dizer, comuns a todos, né? Principalmente a questão da assistência, né, Malu? Tá, a gente vem para evoluir, mas a gente vem para a gente evoluir só por isso, né? Como é que é essa evolução? Essa evolução ela passa pela assistência, né? Ela se dá quando você auxilia a evolução de alguém. A assistência é você auxiliar ou minorar a dificuldade da pessoa para ela poder crescer também. Então, quando você participa do crescimento das outras pessoas, de alguma forma, e não do que você quer dar a elas, mas do que elas precisam, você está fazendo essa tarefa de esclarecimento com a ação, o exemplarismo, né, que é tão importante. Mas só mandar ela rezar e confiar que Deus resolve, isso chama tarefa da consolação. Passa a mão na cabeça, daqui a um ano a pessoa está igualzinha, que ela não mudou nada. Quem precisa mudar é ela. Não adianta reclamar da vida. Nós somos responsáveis pelo que nos acontece, tanto de bom quanto de ruim. Foi uma atitude que gerou aquilo. Qual foi? Foi nessa vida? Foi em outra? Nas dúvidas, vamos nos reconciliar com quem quer que seja. É o melhor caminho que a gente pode adotar nessa vida. Não adianta brigar com os fatos, né, Rose? E aí você me fez lembrar de um outro conceito que é importantíssimo no âmbito da Conscienciologia, que é o do Pensene, né, Malu? Que também Pensamento. vai explicar muita coisa do que acontece com a gente. Pensou, aconteceu. O que você deseja para outra pessoa acaba retornando para você, seja qual tipo for de pensamento. Ah, eu queria muito que ela ficasse bem. Eu estou auxiliando o processo da pessoa. Então, o professor Valdo criou uma área de pesquisa chamada pensenologia. Logos é o estudo, né? Do pensamento, do sentimento e da energia. Isso é uma manifestação única. Você, quando pensa, já vem um sentimento junto e a energia vai também. Então, o pensamento é a ação. A gente não vê, às vezes, a ação aqui com tanta rapidez. Mas, por exemplo, se você tem uma projeção da consciência e você pensa no extrafísico, ou está com medo, ou tem alguma reação, aquilo se manifesta imediatamente à sua frente. Nessa dimensão, as coisas são um pouco mais lentas, mas também acontecem. Então, o pensamento é que cria o destino da pessoa. A pessoa cria o seu próprio destino. Como? Com a ideia, a intenção, o sentimento ou a emoção e a energia que ela põe. Tem gente que só sonha acordado, ah, eu tenho um sonho de fazer isso, um sonho de fazer aquilo. Mas a pessoa não tem que sonhar nada, ela tem que projetar. O nome já está dizendo. Projeta a energia naquilo que você pretende realizar. Se for um pensamento justo, cosmoético, positivo, vai favorecer outras pessoas além de você? Essa é uma pergunta crítica. O que eu quero favorece outras pessoas além de mim? Ou eu só quero ter muito dinheiro para ter uma torneira de ouro no meu banheiro, para ter 5 carros, 8 carros diferentes de marcas
renomadas no mundo, os mais avançados que tem. E daí? Você leva carro quando você dessoma? O seu Ferrari vai te dar o quê? A sua conta no banco vai ficar fazer o quê com ela? Os seus herdeiros vão brigar e evocar você o dia inteirinho. Então, a pessoa ainda vai pagar a conta extrafisicamente, porque deixou uma herança, não falou para quem que era. Então, herança é fria. Herança é você deixar bons exemplos e viver dignamente para não precisar de depender de ninguém. Se for possível, é o ideal. Agora, não mais que isso. Os milhões, os trilhões, os não sei o que aí, vai ficar tudo por aqui. E não vai poder fazer nada por você. É. Os bons atos vão valer muito, são valiosíssimos. Então, o verdadeiro tesouro da consciência é um bom exemplo que ela deu. Se ela estiver tranquila em relação a isso, ela vai ter contribuído para a evolução de outras pessoas. Um dinheiro bem empregado, por exemplo, para financiar ações que são de meio social, que vão ajudar centenas de pessoas. Aliás, escrever um livro e doar os direitos autorais dele, quando ele é um livro evolutivo e cosmoético, é uma boa pedida, é um grande investimento. É muito melhor que o Tesouro Nacional. Agora, Malu, nesse trilhar aí da nossa evolução, existe aí vamos dizer assim, uma hierarquia na evolução, uma hierarquia evolutiva, né? Nós estamos aqui hoje, mas a gente vai galgar alguns caminhos né, que vão assim nos levar a evolutivamente estarmos assim numa ascendência hierárquica, né? Isso. Vamos falar um pouquinho dessa hierarquia evolutiva? Da onde nós estamos, ser serenão, você é equilíbrio. E, Rose, na condição em que a maioria da humanidade está, nós todos, nós sofremos uma condição que a gente muitas vezes não consegue entender, chamada assédio extrafísico. Aquelas consciências que não nos apreciam por alguma forma, ou que elas têm por nós cobranças, dívidas nossas de passado, algo assim, muitas vezes elas vivem no nosso entorno, no nosso cotidiano, e elas influenciam o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção e alteram as nossas energias. Inclusive, criam perturbos. Muitas pessoas não conseguem dormir por conta disso. Muita gente se sente assediada no cotidiano, não consegue pensar, fica obnubilado. Então, o mal maior da humanidade chama assédio extrafísico. Não é esse assédio moral, sexual, esse que anda por aí, não. Esse aí é fichinha, porque o assédio extrafísico não depende de lugar nenhum de você estar. Você está aparentemente sozinho na sua casa e pode ser assediado por uma consciência que desgoste das suas ações, não esteja de acordo com elas, ou até alguém que deixou lá uma consciência obnubilada, alterada, e você, por algum motivo, acoplou com aquela consciência. Então, para começar por aí, a maioria da humanidade é assediada. Por isso, o trabalho com as energias, que também é ensinado no livro e é falado, ajuda muito, porque o trabalho com as suas próprias energias, você consegue. É como se você tomasse um banho. Você faz um exercício chamado estado vibracional, você põe essa energia toda numa condição vibratória tão intensa que a energia que está estagnada, mal intencionada, ela não entra no seu ambiente, porque você aprendeu a lidar com a sua energia. Nós tomamos banho, praticamente, eu espero, todos os dias, e nessa hora você carrega parte de micróbios, germes, tudo que você adquiriu, sujeira da rua e tudo mais, você limpa o seu corpo e também ajuda um pouco suas energias, principalmente a energia quando você vai para o mar, por exemplo, ela ajuda na sua energia, ela carrega a energia. Não há dúvida, porque a água salgada faz isso. Mas ela não resolve o problema de você continuar pensando mal de você ou dos outros. Então, quando a gente pensa mal de si, já é um problemão, por causa do assédio. E quando pensa mal dos outros, piora mal mais ainda, porque aí junta uma coisa com a outra. E você, então, fica vítima desse assédio interconsciencial. É a coisa mais comum que tem em qualquer lugar. Criança, idoso, pessoa bonita, pessoa feia, qualquer ambiente. Você tem a pessoa assediada e muitas vezes nós somos assediados por alguma coisa que fizemos, ou um descuido, ou estivemos num local muito alterado e a gente sai perturbado, com dor de cabeça, mal-estar, peso nos ombros, peso na nuca, e não é nada físico, está tudo certo com a sua saúde. No entanto, você se sente mal. Então, nós pegamos a primeira categoria,
não é? A consim assediada, que está aqui nessa dimensão, e ela tem, então, esse quadro praticamente permanente, porque não conhece nada a respeito disso. Mas nós temos, então, a consciência, nós chamamos de consciência, a consciência intrafísica, que está aqui na vida humana. Você tem a consciência que já se despertou um pouco mais para essa realidade. Epa, eu estou sabendo que tem aí. Então, o que é que eu tenho que tomar conta? Pegar a energia dos outros, tomar passe a vida inteira? Não! Você tem que mudar o pensamento, porque nós somos assediados primeiro por nós mesmos. Quando você pensa mal de você, alguma coisa, ou pratica algo que você sabe que não é positivo, você está chamando o assédio. O assédio só vem quando é chamado por afinidade a maior parte do tempo. Então, você está numa condição que você já está mais lúcido, você já está entrando numa outra categoria. A pessoa que faz esforços todos os dias para mudar seu modo de pensar, nós chamamos de reciclagem existencial e reciclagem intraconsciencial. Mudar você em vez de reclamar dos outros. Então, você passa a querer mudar o seu modo de pensar muito rígida. Não, meu pensamento está muito formatado, eu preciso me abrir, eu preciso me desreprimir mais, eu preciso ser mais assistencial, eu preciso parar de reclamar e ajudar mais os outros que estão ao meu redor. E aí você começa a entrar, você vai entrando numa outra categoria. Você, quando começa a desenvolver isso no nível que vai crescendo, crescendo, que você consegue ter um pensamento fraterno, um senso de fraternidade pelas outras consciências, de empatia, porque elas sentem o mesmo que você, então se ela está sofrendo, eu posso ajudar, eu vou lá e vou ajudar em alguma coisa. Inclusive esses assediadores extrafísicos, que a maioria deles é obnubilada, nem sabe o que está fazendo. Está ali porque está. E quando é o mal intencionado, o seu pensamento pode ajudar a mudar o pensamento dele. Então, você pode mudar a sua forma de pensar para justamente não atrair esse tipo de consciência. Então, quando você vai atingindo uma categoria cada vez maior nesse sentido, você se torna um centro de energias equilibradas, de pacifismo, de harmonia no seu ambiente, faz o melhor que pode pelos outros e principalmente cuida de você e tem uma convivência harmônica com as outras consciências, você pode alcançar um nível que a gente chama de desassediado permanente total. É aquele que não é que ele afaste os outros, ele não pensa mal dos outros. Então ele não tem, ninguém tem o que reclamar dele. Pode não gostar dele ou dela, mas não ataca. Então, a pessoa fica numa condição muito melhor, porque nós, no nosso nível, nós fazemos o desassédio. O desassédio você afasta o mal. Quando a consciência vai evoluindo, ela neutraliza o mal. Não é a mesma coisa. Isso é uma assistência mais avançada. Então, o desassediado, a desassediada permanente total, ela não precisa mais afastar simplesmente o assédio. Ela pode anular, ela pode, de alguma maneira, ela imobilizar e neutralizar aquele tipo de coisa, porque ela não tem receptores para aquilo. Ela não tem receptores para aquela maldade. Então, aquilo não vai, não pega, não entra. Nosso caso não é bem assim, porque nós temos vários pontos de fissuras, de traços que ainda não trabalhamos, e que esses assediadores se aproveitam desses erros para introduzir a sua pensenidade negativa. Está vendo como você errou? Está vendo como você também é assim? Então, a pessoa acaba pensando mal de si, se maldizendo e entrando na onda do assédio, como a gente diz. Então, por aí afora, a gente vai chegando num nível que pode chegar a ser um professor de evolução, um evoluciólogo, e lá na ponta nós temos um Homo sapiens muito diferente de nós, que nós chamamos Homo sapiens sapiens, mas de sábios não temos nada, quase muito, muito pouco. Mas o Homo sapiens sereno, sereníssimo, esse sim, ele alcançou um nível de equilíbrio e de harmonia com tudo que é vivo ao seu redor, todos os seres vivos, o cosmos como um todo, ele está em harmonia com tudo isso. Ele não precisa afastar nada, ele não precisa mais de nada disso, porque a presença dele é organizadora por natureza. Ela é aglutinadora, ela é harmônica, ela é pacífica. Então, tudo isso está lá na ponta da evolução, nos esperando. Então, nós estudamos na Conscienciologia desde o vírus, que é algo que a gente nem sabe se é um ser vivo ainda, há dúvida, e esse Homo sapiens que está lá na ponta.
Nós já atravessamos um longo caminho e ainda temos um longo caminho por atravessar. Mas se a gente conhece as técnicas e percebe o que precisa mudar em si, a gente pode agilizar isso, né, Rose? É isso, Malu. Olha, é muita informação para a gente passar, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, já está esgotando. Então, assim, olha, a gente agradece a você, Malu, imensamente por estar novamente aqui com a gente, né? Dividindo aí todo esse conhecimento que você tem da Conscienciologia. Gente, olha, Nossa Evolução é uma obra do professor Valdo, ela está disponível no shopcons.com.br, né? Se você está aí fora de Foz, senão você pode vir fazer uma visita aqui na Epígrafe, né? Dentro do CAEC e adquirir pessoalmente a obra. Malu, Vamos, muitíssimo obrigada. Você que nos acompanhou, pessoal, até semana que até vem. mais, pessoal. Boa evolução. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.